Olá, gente, tudo bem? Estamos de volta para falar agora novamente de mais uma tentativa de negociação, talvez trilateral, com Putin, Zelensky, Rússia, Ucrânia e o Trump. Zelensky falou que está disposto a conversar com o Putin, mas com garantias de que esses acordos, tanto de cessar-fogo quanto de anexação de territórios a oeste da Ucrânia, de divisa com a Rússia, sejam respeitados, né? Porque o que a gente vê no histórico aí, desde 2014 pelo menos, é que, ou antes até, né? Desde os anos 2000, que o Putin fecha acordos e não cumpre acordo nenhum. Existe agora uma espécie de cessar-fogo, que não é bem um cessar-fogo, mas é uma espécie de acordo depois dessas últimas reuniões que aconteceram no Alasca e em Washington, no Alasca com Putin, em Washington com Zelensky, mas a Rússia continua bombardeando, gente. Não pararam, continuam bombardeando. E o Zelensky falou que o Putin não quer saber de coisa nenhuma de cessar-fogo, né? Esse aqui é o Le Monde, jornal de Paris, na França, aqui é o Washington Post, esquerdista pra caceta. Mas vamos ver aqui, ó. O Zelensky reclamou do seguinte. Zelensky diz que ataques feitos à noite mostram que a Rússia não quer saber de cessar-fogo nenhum, de paz nenhuma, né? Se Putin rejeitar uma cúpula bilateral com o líder ucraniano, os Estados Unidos devem tomar medidas enérgicas, disse o Zelensky. Mas não, o Trump não diz nada disso, né? Eu vi um comentarista, gente, falando sobre a posição do Trump, que parece ser ambígua para nós aqui, meros mortais, mas dizem que ele é um único líder atual que consegue entender a posição da Rússia com relação à Ucrânia. A Ucrânia é o que a gente poderia chamar de motherland da mãe Rússia, né? A gênese da pátria russa, eslava, é a Ucrânia. Todos são eslavos, tá? Tem eslavos mais ao norte, na Polônia, por exemplo, eslavos mais ao sul, nos Balcãs, ao norte de Montenegro, da Macedônia, República Tcheca, a antiga Iugoslávia, né? Todo mundo é eslavo ali, tá? Todo mundo inclusive os russos. Todos são povos eslavos. E se espalharam por todo aquele território, inclusive na Península Balcânica e também no Mar Báltico. Então existem milhões de povos eslavos nessa região, né? A Bielorrússia, por exemplo, né, são eslavos também. E é um problema sério, porque na Ucrânia tem muitos russos que vivem na Ucrânia e tem muitos ucranianos que vivem na Rússia, naquela região ali de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia. Mas a Crimeia, gente, eu estava dando uma estudada sobre a região da Crimeia e a Crimeia foi dada de presente pelo premier russo Nikita Khrushchev lá nos anos 60, nos anos 50 para 60, para a Ucrânia. Foi um presente, porque a Ucrânia fazia parte da grande União Soviética, União dos Estados Soviéticos, né? A tal da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou CCCP, né? Como aquela camiseta bonita até do Sergei Lavrov, que é aquele cara que fica ali atrás do Putin, né? Que a gente fica tentando entender qual é a dele, mas ele é uma eminência, não é uma eminência parda, não, ele é uma eminência, tá sempre ali na frente, né? Ele é tipo um conselheiro muito importante, um conselheiro sênior, né? E os bombardeios continuam, né? E o Zelensky quer garantias de que o FDP do Putin vá cumprir a palavra. Aqui no Washington Post a gente vê essa fotografia do pessoal no metrô, em Kiev, com medo desses bombardeios que aconteceram de madrugada, de ontem para hoje, anteontem para ontem, e o Putin não para, gente. O que eu falei antes sobre a percepção de que alguns historiadores entendem a visão do Trump, o entendimento dele através da visão do Putin sobre a Ucrânia, que seria da onde surgiu toda a Rússia, né? A motherland, que a gente chama, a mãe pátria, né? E a região da Crimeia, esse presente dado por Nikita Khrushchev lá atrás.
Aí a União Soviética desabou em 1991, logo depois que desabou o Muro de Berlim, em Berlim, aquela coisa lá dos anos 90 que a gente adora, né? Ver aquela União Soviética, né, liquefazendo e acabando definitivamente. A gente acha que sim, achava que sim, mas não, né? E a Ucrânia, de lá para cá, tornou-se um país independente desde 1991, com forte tendência a ocidentalizar-se, sair daquela cortina de ferro russa, colocar-se dentro da União Europeia, por exemplo, fazendo do euro a sua moeda ou participando da OTAN, né, da Organização para o Tratado do Atlântico Norte, que é uma entidade que combatia até os anos 80, mais ou menos, o Pacto de Varsóvia, que eram todas aquelas repúblicas soviéticas contra as repúblicas ocidentais, né? O Pacto de Varsóvia não existe mais, né? Porque todo aquele paizão que era a União Soviética desmembrou-se completamente em várias pequenas repúblicas, inclusive a Rússia, né? Mas a OTAN continua defendendo ali essa parte que é delimitada entre o Oriente e o Ocidente, exatamente onde está a Ucrânia. A Ucrânia é o quintal da Europa. E a Europa não quer saber de guerra, a Europa não quer guerra em seu território de jeito nenhum, a Europa não quer guerra. É por isso que até o Emmanuel Macron, que é mega esquerdista, está também tentando negociar, né? Mas quantas vezes, eu estava lendo aqui, quantas vezes o Putin prometeu e não cumpriu, né? A primeira vez, gente, foi um acordo fechado em 1994, chamado Memorando de Budapeste, em que a Ucrânia entregou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, com garantias de integridade do seu território, assinados pela Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. E não adiantou nada, a Rússia entrou e anexou a Crimeia em 2014, 10 anos depois. Não cumpriu o trato, né? E ainda apoiou alguns separatistas ali em Donetsk e o Luhansk, que agora eles querem anexar, o Putin, né? E, gente, é bizarro, né? E foram outras questões, por exemplo, teve um acordo, 2 acordos em Minsk, na Rússia, né? Em 2014 e 2015, cessar-fogo de uns separatistas ali em Donbass, também na divisa entre a Ucrânia e a Rússia traiu novamente esses 2 acordos, não cumpriu os acordos. Aí teve um cessar-fogo, 2, né? Em 2014 e 2021, assinados aí pela Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, a Rússia e a Ucrânia, e o Putin também quebrou os 2 acordos. Aí teve um acordo que aconteceu em 2022 com a Angela Merkel, né, a premier alemã, François Hollande e Emmanuel Macron, e o Putin também não cumpriu esse acordo. Aí teve a invasão em 2022, né? Teve um acordo com Macron, o Schulz da Alemanha e o Joe Biden, presidente americano. E Putin ordenou a invasão da Ucrânia, então, em fevereiro de 2022. E está lá até hoje. E ainda com territórios anexados ali, né? Até a região da Crimeia, né? Então ele já rompeu 3 grandes acordos, o de Budapeste, o de Minsk e Minsk I, Minsk II e o de Budapeste. Aí é por isso que o Zelensky está querendo uma garantia. Qual a garantia que ele vai ter agora para fazer uma reunião pré-paz, né, pré-armistício com o Putin, sendo que todas as vezes o Putin vai lá e quebra o acordo, não cumpre o acordo e continua invadindo ou continua financiando grupos separatistas dentro de território ucraniano. Aí vem de volta aquela questão de a região da Crimeia pertence à Rússia. Ela foi doada como território para a Ucrânia pelo Nikita Khrushchev, porque a Ucrânia fazia parte da grande União Soviética. Então o Putin acha que não, que a Crimeia pertence à Rússia. E ponto final. Né? Então fica esse imbróglio aí que a gente não consegue resolver. Enquanto isso tem inocente morrendo, né? Gente morrendo. Vamos ver aqui, ó. Essa região aqui, gente, ó. Eu sempre gosto de vir aqui para o mapa
porque aqui a gente não erra, né? Tá aqui, gente, ó. Aqui é o famoso porto de Odessa, né? E aqui, gente, é a Crimeia, né? E é nessa divisa aqui entre a Ucrânia, aqui, ó, entre a Ucrânia e a Rússia, é que a gente vê Kharkiv fica aqui, Kiev é a capital, e aqui tem as cidades que a gente fala aqui nos vídeos, né? É Mariupol, tudo isso já está invadido pela Rússia, tá? O Luhansk, aqui Donetsk, a Rússia quer anexar isso aqui tudo, gente. E o Putin fala que não, que ele só quer defender populações russas que vivem em território ucraniano. Mas é um povo só, no final das contas, né? Todo mundo é eslavo aí, só que tem diferenças religiosas, de etnias, é uma confusão, gente, que eu não sei se vai dar certo não, infelizmente, né? Mas a Ucrânia é esse país gigantesco aqui, ó. O grande erro da Ucrânia, gente, foi lá em 1994, naquele acordo em que eles entregam todo o arsenal bélico nuclear em troca de paz. Foi lá atrás, porque às vezes, ou sempre, né, você precisa ter um armamento igual ao do inimigo para poder equilibrar as forças, né? Quando a Ucrânia entregou de mão beijada, daquele acordo de Budapeste, todo o seu arsenal nuclear, pronto, a Rússia ficou dona do negócio, né? E agora o problema está aí para ser resolvido. Vamos ver. Eu espero que dê certo, que o Zelensky consiga resolver esse problema junto com o Putin, junto com o Trump, né? Para acabar com essa guerra de uma vez por todas, que essa guerra, aliás, guerra nenhuma é bom em lugar nenhum nunca, né? Guerra é sempre terrível, né? Valeu, pessoal. Obrigado. Então, pessoal, valeu, obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Aproveita agora para se inscrever, ativar o sininho de notificações. Sua opinião e seu comentário são muito importantes para nós seguirmos melhorando aqui o nosso conteúdo. Valeu, gente, eu sou Fábio Pirajá, muito obrigado e até o próximo vídeo.